Bom, as cores, elas fazem parte da nossa vida, né? Elas nos cercam de todos os lados. Mas tem alguns momentos que a cor, ela se faz ainda mais presente. No nosso dia a dia, quando a gente vai se vestir, né? Na escolha da nossa roupa, ou na nossa casa mesmo, quando a gente resolve mudar a decoração, trocar a cortina ou o sofá, ou pintar as paredes. Até mesmo para quem trabalha com isso ou faz por hobby, né? Atividades artísticas, trabalhos manuais, quem pinta. Bom, a gente está sempre utilizando as cores. Primeiro, a gente vai partir das misturas, das cores principais, das cores que dão origem a todas as outras e as suas misturas. Cores primárias: vermelho, amarelo e azul, e a partir delas, as misturas de todas as outras. Cores secundárias: vermelho mais amarelo, é igual à cor laranja. Com o azul e o amarelo, eu consigo a cor verde. E na mistura do vermelho com o azul, eu obtenho a cor violeta. Então, estas foram as cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho, e a mistura entre elas que formaram as cores secundárias, o verde, o laranja e o violeta. Agora, eu vou apresentar para vocês as cores terciárias, que na verdade é a mistura entre uma cor primária e uma secundária. Por exemplo, a mistura entre o amarelo e o laranja é o amarelo ouro ou o amarelo canário. E assim por diante, as cores se misturando, formando o círculo todo. Então agora a gente vai misturar as cores entre si e preenchendo todos esses espaços que estão faltando no círculo cromático. Cores terciárias: na mistura do amarelo com o laranja, eu tenho o amarelo ouro ou amarelo canário. A mistura do vermelho com o laranja, eu tenho a cor abóbora. Do vermelho misturado com o violeta, eu tenho a cor púrpura. E na mistura do azul com o violeta, eu tenho a cor roxa. O azul misturado com o verde, forma a cor turquesa. E o amarelo misturado com o verde, eu tenho a cor verde-limão. Então vocês puderam ver que as cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho, e a mistura entre elas formam todas as outras cores, né? A gente tem esse círculo cromático com as principais misturas, que são a partir das cores primárias, formando as cores secundárias e terciárias. Bom, além das cores, nós também podemos falar sobre tonalidades. O que é tonalidade? É a variação de tons de uma única cor. Então aqui em cima eu tenho um exemplo da cor azul, o tom azul puro, e se a gente for acrescentando branco nesse azul, ele vai clareando e a gente vai conseguindo várias tonalidades desse azul
para o tom mais claro, porque a gente vai acrescentando branco na mistura. E se eu acrescentar preto no azul, eu vou tendo todos os outros tons mais escuros desse azul. Então aqui eu tenho o azul puro e conforme eu vou acrescentando o preto, eu vou escurecendo a cor azul. Então eu vou formando várias tonalidades desse azul, tanto para o mais claro quanto para o mais escuro. Então a gente pode dizer que o branco ele ajuda a clarear as cores e o preto ajuda a escurecer as cores. E existem cores e tonalidade de cada cor. Então, no círculo cromático, eu tenho o amarelo ouro, laranja, abóbora, vermelho, púrpura, violeta, roxo, azul, turquesa, verde e verde-limão. Dividindo o círculo cromático em duas partes, na primeira eu tenho as cores quentes, que são as cores mais vibrantes, mais ensolaradas, que a gente pode buscar uma referência, uma comparação com dias quentes, com coisas que lembram coisas quentes, o fogo, o sol, então são cores mais vibrantes. E a outra parte do círculo cromático corresponde às cores frias, que são tons mais profundos, cores mais profundas, que remetem a coisas frias, à sombra, cores mais fechadas, com menos vibração. Agora que nós conhecemos as misturas das cores, as tonalidades, e dentro desse círculo cromático que tem as principais misturas, nós também vimos as cores quentes e as cores frias. Bom, a partir então de tudo isso, a gente pode começar a pensar em como combinar as cores, né? Como que as cores combinam entre si? Como que é a melhor forma de eu conseguir uma combinação que seja harmônica, que seja agradável aos olhos, né? E que realmente pareçam que elas conversem entre si. Bom, esse ciclo cromático ele realmente é organizado para que isso aconteça. E tem algumas formas que a gente consegue fazer de combinações a partir desse círculo cromático. Ele sempre vai nos orientar na maneira mais correta de combinar as cores, de equilibrar as cores. Uma das formas são as cores análogas. O que são cores análogas? São as cores que estão lado a lado, que estão próximas no círculo cromático. Então eu sempre vou escolher 3 cores que estão uma do lado da outra para definir como cores análogas. Por exemplo, o verde limão e o amarelo são cores análogas, elas combinam entre si. Da mesma forma que o azul, o roxo e o violeta também são cores análogas. E isso eu posso fazer no círculo todo. Se eu pegar 3 cores, uma do lado da outra, não importa em qualquer lugar que seja desse círculo cromático, essas cores irão combinar entre si. Então essas são as cores análogas. Nós também temos as cores complementares, ou cores opostas. Então, como o próprio nome diz, são cores que estão em lados extremos no círculo cromático. Aparentemente, elas são completamente diferentes uma das outras. É diferente das cores análogas, né? Que tem o tom ou a cor muito próxima. As cores opostas, elas são completamente diferentes. Mas isso faz com que uma valorize a outra, justamente por elas serem opostas ou complementares. Então, o amarelo ele é complementar ou oposto do violeta, então por isso eles se combinam, uma cor valoriza a outra. A mesma coisa acontece com o verde e o vermelho, com o azul e o laranja, e assim com qualquer cor do círculo cromático que esteja oposta uma da outra. Então assim elas também irão combinar. Nós também podemos pensar na tríade, que são as cores complementares também, só que em 3, formando um triângulo no círculo cromático. Então, se eu colocar um triângulo em qualquer lugar do círculo,
Com as suas extremidades, eu consigo definir quais são as cores complementares da minha tríade. Olha só as pontas do meu triângulo. Eu tenho o amarelo, o azul e o vermelho, que são as cores primárias. Então, essas cores, elas são complementares e elas combinam entre si. E eu posso mudar esse triângulo em qualquer sentido do meu círculo cromático. Por exemplo, ó, o verde com o laranja e o violeta. Parece uma combinação totalmente improvável, mas por se tratar de cores complementares, elas combinam entre si. São combinações mais inusitadas, mais ousadas, mas elas combinam sim entre si. Uma dica para vocês, então, é terem em casa à disposição de vocês esse círculo cromático, que vocês podem utilizar de diferentes formas, sempre recorrer a ele quando vocês tiverem dúvida na mistura, na combinação entre as cores. Ele vai ser um guia muito fácil, muito simples, para vocês conseguirem se orientar, certo? Essa foi a aula, então, a respeito das cores. Eu espero que tenha ajudado nas misturas de vocês, para quem gosta de pintar, desenhar, para quem se interessa em utilizar as cores de diferentes formas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana.